Olá a todos, meu nome é Giovana Machado. As integrantes do grupo que estarão apresentando junto a mim são Graziela Alves, Ellen Beltrame e Jéssica Almeida. Nós somos o grupo 2 e iremos apresentar o nosso projeto Lean. Nós selecionamos um processo de produção da Schaeffler e eu já vou iniciar falando um pouquinho sobre essa empresa. É uma empresa que está sediada aqui em Sorocaba há aproximadamente 65 anos. A Schaeffler do Brasil reúne as três principais marcas INA, FAG e Look. E além da planta que fica localizada aqui no Brasil, a Schaeffler possui operações em diversos países da América do Sul e em outras localizações espalhadas pelo mundo também. A empresa produz componentes de precisão e sistemas para aplicações de transmissão e chassis, assim como soluções de rolamentos e casquilhos de fricção para grande número de aplicações industriais. Nesse caso em específico, refere-se ao processo produtivo de uma tampa de embreagem, que foi, como eu citei, foi um processo de produção que a gente selecionou para desenvolver o nosso VSM. Então, seguindo sobre a descrição do projeto Lean. Então, esse processo que nós escolhemos, o projeto ele foi escolhido por nosso grupo, foi a produção da tampa de embreagem da empresa Schaeffler. Então, através do VSM, nós buscamos analisar todos os processos de produção da tampa de embreagem em busca de possíveis melhorias futuras. Processo de produção. Então, seguindo o processo, ele vai se iniciar com a compra de fitas de aço da Vilares e após a chegada desse material na empresa, ele vai ser estampado e após ser estampado, ele vai para a prensa e após a prensa ele já vai sair em formato de tampa. Após a prensa, ele vai para a montagem e por fim ele vai ser enviado para a Fiat em Betim por meio de um milk run. Então, dando seguimento, informações dos processos. Aqui são informações que nós utilizamos para desenvolver e para formalizar o nosso VSM. Vou começar pelas informações do cliente, que são os requisitos que ele nos trouxe. São 10.000 peças por mês. A fábrica do cliente opera em 2 turnos. Tempo de trabalho, então nós temos 20 dias por mês, 2 turnos, 8 horas por turno. São 2 intervalos de 15 minutos cada e 1 hora de almoço. Agora, informações dos processos. Então, primeiro é a estampa. A estampa ela tem um tempo de ciclo de 60 segundos, um tempo de troca de 7.200 segundos, disponibilidade de 90%, um operário. Na prensa, nós temos um tempo de ciclo de 180 segundos, com um tempo de troca de 7.200 segundos, tendo uma disponibilidade de 80% e contando com apenas um operário. 3. Montagem. Então, na montagem nós temos a disponibilidade. Nós temos tempo de ciclo de 300 segundos, tempo de troca de 0 segundos, disponibilidade de 95%, contando com um operário. Na embalagem, nós temos um tempo de ciclo de 60 segundos, um tempo de troca de 0 segundos. Em relação à disponibilidade, nós temos 100% e contamos também com um operário. E na expedição, no fim do processo, vai então pegar do estoque de produtos acabados e os posicionar para entrega via caminhão. Para a construção do mapa do fluxo de valor do estado atual, foram utilizadas todas as informações coletadas que envolvem o processo de produção das tampas de embreagem, de maneira que seja possível enxergar como o processo funciona e estabelecer uma base para uma discussão das melhorias. Foi definido o cliente e sua demanda, que no caso é a Fiat e a demanda é de 10.000 peças por mês, identificados os 4 processos básicos de produção, que são processo de estampa, processo de prensa, processo de montagem e processo de embalagem. Também suas principais informações, como a quantidade de operadores, tempo de ciclo, tempo de troca e disponibilidade. No caso do processo de estampa, temos um operador, tempo de ciclo de 60 segundos
tempo de troca de 7.200 segundos e disponibilidade de 90%. No processo de prensa, temos um operador, tempo de ciclo de 180 segundos, tempo de troca de 7.200 segundos e disponibilidade de 80%. No processo de montagem, temos um operador, tempo de ciclo de 300 segundos e disponibilidade de 95%. Já no processo de embalagem, temos um operador, tempo de ciclo de 60 segundos e disponibilidade de 100%. Foram desenhados os fluxos entre os processos, estabelecido o local dos estoques intermediários e suas quantidades, que são 600 produtos em processo após o processo de estampa, 500 produtos em processo após o processo de prensa, 500 produtos acabados após o processo de montagem e 5.000 produtos acabados após o processo de embalagem. A identificação do fornecedor, que no caso é Villares, e a quantidade de estoque da matéria-prima, que é de 7.500. Também foi desenhada a linha do tempo, que representa o lead time do processo, que é de 28,2 dias, e o tempo de processamento de 600 segundos. Com a análise do mapa do estado atual e as informações obtidas nas observações realizadas, observou-se os desperdícios presentes nos processos, responsáveis pelo lead time de 28,2 dias e tempo de processamento de 600 segundos. Além do aumento do lead time e do tempo de processamento, também foi verificado a grande quantidade de matéria-prima, fitas de aço, produto em processo e produto acabado em estoque. Também foi verificado que o tempo de ciclo da prensa, que é de 180 segundos, e o tempo de ciclo do processo de montagem, que é de 300 segundos, ultrapassa o tempo TACT, que foi calculado em 93,6 segundos. Nota-se ainda que o tempo de troca do processo de prensa é de 7.200 segundos, um tempo relativamente longo. Outro ponto a se observar é que o programa de produção é baseado nas previsões do cliente ou pelo histórico de demanda, mas não pelo pedido real, ou seja, utiliza-se as previsões de demanda do cliente como se fossem pedidos firmes, o que significa que a produção é antecipada, fazendo nascer os grandes estoques intermediários apontados anteriormente. Oportunidades de melhorias. A princípio, foram identificadas as seguintes oportunidades de melhorias ao analisar o VSM da produção da tampa de embreagem. Processos desconectados. Nota-se, a partir do VSM atual, que os processos de fabricação da tampa de embreagem são desconectados, ou seja, o sistema de informação falha ao não informar ao processo seguinte sobre as suas necessidades imediatas de produtos, trazendo outros problemas à produção, como grandes estoques entre processos. De maneira que o processo anterior não sabe quanto produzir para o processo seguinte, e o processo seguinte também não sabe quanto produzir para o processo subsequente, e assim sucessivamente. Para evitar isso, como melhoria, faz-se necessário implementar sistemas de manutenção para aumentar-se a confiabilidade e a performance dos equipamentos, sistema de troca rápida de ferramentas, direcionar a produção de forma que ela seja puxada e não empurrada, controle estatístico de processo para garantir uma maior previsibilidade dos processos, reduzindo e eliminando as causas de variações na produção. Isso irá garantir um controle e prevenção mais assertiva para atender a demanda do cliente e evitar a superprodução. Segundo ponto, grandes estoques intermediários. Nota-se uma grande quantidade de estoques entre os processos, assim como o estoque de fitas entregue pelo fornecedor.
Estoque este de 15 dias, gerando um gasto desnecessário com a compra da matéria-prima, com os custos de armazenagem e com o tempo de transporte, e com o tempo de colaboradores da empresa. Deve-se diminuir ou eliminar esses grandes estoques para baixar os custos e otimizar processos. Tempo de ciclo e tempo de troca de processos de prensa. O tempo de ciclo da prensa é de 180 segundos e o seu tempo de troca é de 7.200 segundos, segurando em muito o takt time, que é de 93,6 segundos. Para diminuir o tempo de ciclo, pode-se reduzir o número de etapas existente para simplificar o processo e treinamento da equipe. Tempo de ciclo do processo de montagem. Da mesma forma que o processo de prensa, no processo de montagem, o tempo de ciclo supera o tempo takt, sendo necessário diminuí-lo através da simplificação do processo de treinamento da equipe. Lead time. O lead time é de 28,2 dias, sendo necessário diminuí-lo através de uma melhoria na gestão de compras de matéria-prima com o fornecedor. Melhorar a produção do produto no final através de um sistema de gestão, para que os processos atuem em sintonia para a garantia do cumprimento de prazos do cliente. Fazer a manutenção das máquinas. Olá, meu nome é Ellen e agora eu vou falar um pouco sobre o mapa do fluxo de valor do nosso estado futuro. Após a observação dos possíveis pontos de melhoria citados anteriormente pela Graziella, as seguintes mudanças foram aplicadas em nosso processo. Após o recebimento do pedido, o aço que é enviado pela Villares é acondicionado, não mais em um processo de estoque, e sim de supermercado. O processo passa a ser puxado entre a estamparia e a prensa, e não mais empurrado. Ou seja, cada etapa sabe o que tem de produzir autonomamente e não é condicionada pela etapa anterior, e sim pelo pedido do cliente. Foram eliminados os estoques entre processos e colocados supermercados, otimizando assim as etapas, uma vez que os tornam mais dinâmicas e elimina os estoques que geram custos para a empresa. Além disso, as etapas de montagem e embalagem foram unificadas, ou seja, colocadas em uma única célula para otimizar o processo. Assim, saindo para um supermercado que atenderá a expedição e, por fim, a montadora. A partir do desenho do mapa de fluxo de valor do estado futuro, pode-se observar os seguintes resultados: diminuição do tempo de ciclo da prensa e da montagem e embalagem, devido à unificação desses dois processos, redução de lead time para 8,8 dias, redução do tempo de processamento para 500 segundos, redução do tempo de troca da prensa, a não utilização de estoques devido à adaptação para supermercados, ou sistema Kanban, e, por fim, o aumento do desempenho produtivo através de trabalhos de setup rápido, SMED e PPM. Obrigada a todos.